Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, um projeto que visa contribuir com quem quer crescer. Eu sou Evandro Pérsico, palestrante, mentor de líderes, mentor de vendas e treinador comportamental. E o Propulsor Empresarial Podcast, sempre é bom lembrar, está no YouTube, está no Spotify e os cortes no Instagram. E logo, logo também com os cortes no TikTok. Tá demorando um pouco, né, Jean, esses cortes de ir no TikTok, né? Prometeu, mas não tô vendo nada. Daqui a pouco acontece. É que quase não temos nada pra fazer, né? Mas enfim, vamos lá. Hoje é um dia que me deixa muito feliz, porque eu estou recebendo alguém, antes de ler a abertura direitinho, que eu me sinto lisonjeado com a participação da minha querida amiga Ledinara, que já vou apresentar com maiores detalhes, porque além de ser uma pessoa, uma visionária, com um pensamento de negócio, apaixonada pela saúde, ela ainda é alguém que tem um coração enorme e, como nós costumamos dizer, é gente como a gente, é das nossas. Então, desde já te agradeço por estar presente. Então, vamos à abertura dizendo que crescer exige mais que competência técnica. Exige coragem para tomar decisões, disposição para aprender a gerir a visão, para transformar uma oportunidade em um novo capítulo. Nossa convidada construiu sua trajetória na saúde e hoje vive também o desafio da expansão, com a chegada de um novo espaço pensado para ampliar sua atuação e sua forma de cuidar das pessoas. Mas antes, então, de apresentar efetivamente a nossa querida Ledinara, vamos agradecer aqueles que possibilitam e nos auxiliam estarmos aqui mais uma vez. Começando, então, por Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar. Presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para sala de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios, com visão de futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviço de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, estúdio de podcast, gestão de redes sociais e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. E Cuida Você Cosmética Natural, conectando as pessoas com o que é puro, natural e essencial. Cosméticos com princípios ativos naturais, cuidando além da pele. Então agora sim, quem sabe ansiando, né, que a Bendita Fisi um dia possa integrar esse quadro de patrocinadores, né? Por que não, né? Mas aqui então agora apresentando a nossa queridíssima Ledinara Ferreira, que é fisioterapeuta há 11 anos e construiu sua trajetória unindo conhecimento técnico, paixão pelo Pilates e um olhar humanizado para o cuidado com a saúde. Além da atuação profissional, tornou-se gestora e multifranqueada de uma rede especializada no tratamento conservador da coluna, ampliando sua experiência para os desafios da gestão e do empreendedorismo. Agora, vive um novo momento dessa trajetória com a inauguração da Bendita Físio, um espaço criado para oferecer atendimento humanizado, profissionais qualificados e uma experiência voltada à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida. Ledinara, para que eu possa te passar a palavra, a provocação de hoje é: expandir é acreditar no próximo passo. Ledi, seja bem-vinda ao Propulsor Empresarial Podcast. Muito obrigada, Evandro. Fiquei muito feliz com o convite, né? Quero agradecer você, honrada, né, por poder compartilhar um pouquinho, né, da minha trajetória, né, contar um pouquinho da minha vida aqui. Então, expandir, né, para mim não é só crescer, né? Precisa de uma organização, precisa também de coragem para dar o próximo passo. Então, expandir para mim é isso. Coragem, precisa de coragem. Coragem. Sabe que eu gosto muito da palavra coragem. E é um dizer antigo que a gente, né,
bate bastante, que é coragem, tem a ver, que vem do grego ou do latim, core, que tem a ver com o coração. Então, coragem é um movimento do coração. E se tem uma coisa que o empresário precisa é botar o coração na ponta, né, da faca, da chuteira, na linguagem popular, para fazer as coisas acontecer. E expandindo, então, mais ainda. Com certeza, com certeza. É tudo feito de coração, né? Realmente. Muito bem, Leide. Então, vamos lá. Você falou alguma coisa aí, nas suas falas iniciais, sobre a trajetória. Então, eu gostaria muito de ouvir um pouco da tua trajetória, porque, em essência, você é fisioterapeuta. Isso, sou fisioterapeuta. Então, conta para nós um pouquinho da tua trajetória, o que te levou a empreender. Me conta um pouquinho de tudo isso, como aconteceu, como se desenhou, para a gente poder te conhecer cada vez mais. Perfeito. Então, há 11 anos, né, eu sou fisioterapeuta. Apaixonada pela reabilitação, por ajudar pessoas, né? E pelo impacto que a fisioterapia causa, né, nas pessoas, na vida das pessoas, né? Porque a fisioterapia, ela não é só técnicas, né? É tu ver o paciente como um todo, é tu devolver possibilidades para ele. Tu ver que ele vem ali com uma dor, às vezes uma limitação, e ele consegue poder voltar a segurar o filho no colo, a viajar, a trabalhar. Então, devolver, restaurar essa qualidade de vida, né? Para mim é magnífico. Por isso que a fisioterapia, ela é muito, né, mágica e eu sou apaixonada por ela. E com isso, né, com a fisioterapia, eu vi que eu precisava ampliar o meu espaço, os meus negócios, né? E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, além de estar ajudando os pacientes, eu poderia tendo um espaço maior, eu poderia trazer outros profissionais, né, da minha área, estar ajudando eles também se desenvolverem, né, como profissionais, a ampliar os negócios, ajudar outras pessoas. Então, essa ampliação da fisioterapia, desse espaço, né, também veio no sentido de não só ajudar os pacientes, mas estar ajudando outros profissionais da minha área. Outros colegas. Outros colegas, exato. Mas isso é muito legal. É muito legal porque, bem ou mal, a gente percebe, Leide, que, assim, a gente acaba falando com várias pessoas, e visita empresa, e visita diferentes estabelecimentos, e não, lamentavelmente, não é raro perceber um certo, vou usar o termo egoísmo em relação a profissionais da mesma área. Olha o que me aconteceu essa semana. Eu estava conversando com uma menina que ela quer começar a trabalhar com palestras. Ela já é terapeuta, ela tem um emprego formal, CLT, ela é terapeuta e ela quer também começar a dar palestras. E ela, em alguns momentos, ela parecia acanhada falando comigo, receosa que eu teria alguma dificuldade de ajudá-la com algum pseudo medo que ela viria a roubar meu lugar ou que ela venderia mais que eu. Gente, isso não existe, né? É bem pelo contrário. Exato. A gente precisa ajudar quem está começando, quem... Né? Com certeza. Poxa vida, que feliz que a gente não fica se de repente uma das pessoas que está trabalhando contigo, amanhã depois, não resolve ter o próprio espaço. E é uma coisa que deixa a gente feliz, né? Com certeza. E esse é um dos meus propósitos, né? É trazer pessoas, né, para trabalhar comigo, ajudar elas a se desenvolverem como profissionais e que elas sejam melhores do que eu, né? Porque dentro da fisioterapia, a gente não consegue atender todo mundo, né? A gente precisa delegar funções, né? Delegar. Então, que bom que a gente tem outros profissionais que a gente possa estar encaminhando esses clientes, esses pacientes, e que a gente sabe que pode confiar, né? Então, é por isso que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa das pessoas, né? Muito bem, muito bem. E você falou uma coisa que é matadora. A gente não consegue atender todo mundo. Exato. E, poxa vida, quero formar alguém que é melhor que eu. E é isso. Porque nem tudo é dinheiro. Não. E, gente, eu nunca vi, assim, claro, o mundo ele tende a ser, em alguns momentos pode ser cruel com algumas pessoas, mas eu te confesso que eu nunca vi alguém que foi generoso se arrepender.
Com certeza. Então, me parece que é um bom movimento. Já estamos conhecendo. Quem não tem oportunidade de conhecer está tendo essa oportunidade. Que legal, Leide. Olha só, mas isso me remete a um outro olhar. E aqui, trazendo a brasa para o assado do Evandro, que é a questão empresarial e esse olhar. Porque tem uma coisa. Que você é uma excelente profissional, os teus resultados falam por si. A gente não amplia, a gente não constitui carreira se não tem resultado. Isso é uma coisa. Contudo, uma coisa é você ser um excelente fisioterapeuta. Outra coisa é administrar um negócio. Eu quero que tu me conte, nesse processo, qual foi o aprendizado que essa gestão empresarial, que esse dia a dia como empreendedora te trouxe e te traz. Então, não precisa, assim, a gente não precisa escancarar as dores do empresário, senão quem pensa em empreender se assusta, né? Com certeza, mas assim, são inúmeros desafios, né? Mas o maior desafio, eu acho que é entender que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E a gente precisa delegar, né? E confiar nas pessoas e desenvolver elas para que elas também mostrem o melhor delas. Então, esse foi um grande desafio, né, para mim, porque eu sou da área da saúde. Então, eu era acostumada a ter o paciente, eu direcionava ele, eu tratava ele e eu via ali, né, o resultado, a evolução dele. E agora eu preciso confiar e delegar a outros profissionais, outros colegas, né, essa missão. Então, isso, para mim, foi um grande desafio, né? Eu precisar delegar e entender que eu não consigo fazer tudo sozinha, que eu preciso confiar e desenvolver essas pessoas para que elas também mostrem o melhor delas. Posso pegar uma brasa desse Claro. Porque isso é muito legal. Você usou 2 verbos, delegar e confiar. Porque nem todo mundo que delega confia. Sim. Então, eu já vejo muito, a pessoa delegou um negócio, delegou uma tarefa, delegou uma atividade. E em vez de dizer, bom, agora eu vou dedicar as minhas forças para produzir algo, aproveitando esse tempo que eu não... Sabe o que essas pessoas fazem? Ficam fiscalizando para ver se está sendo bem feito. E muitas vezes acabam causando, inclusive, uma certa apreensão em quem está executando, impedindo que isso seja feito de maneira assertiva. Então, aos nossos queridos líderes, né, que nos acompanhem, deleguem aquilo que é possível para vocês confiar. E aí vai aumentando essa confiança e vai aumentando a delegação. É um jeito de organizar a forma de delegar. Fica uma dica aí pra galera que tá acompanhando a gente. Isso aí. Porque isso é importante. É muito ruim delegar sem confiar. E exato. são 2 aprendizados diferentes. Tu tem que confiar, né? E deixar que a pessoa também se desenvolva. Isso. E tu não consegue, como eu falei, não consegue fazer tudo sozinha. Tu tem que confiar nas pessoas que tu tem ao teu redor. E eu falo, né, da questão das franquias. Há 2 anos, né, eu abri a primeira unidade da Doutor Hérnia, né? Fazer um marketing. Faz um aí. merchan. Isso. Isso. Doutor Hérnia patrocina nós. Isso. Isso. E numa cidade distante, né? Dá 2 horas daqui, Taquara. Então, eu precisei confiar, né? Porque eu não tenho como estar lá. E eu falo com muito orgulho, né? Foi a primeira vez, assim, que eu fiz essa gestão de mais pessoas, né? A gente tem uma equipe de 5 profissionais lá. Em Taquara. Todos eles iniciaram comigo há 2 anos. E eu precisei confiar, mas eles, de forma, assim, eu digo, eles são essenciais, excepcionais. E a gente vê que realmente os resultados, porque ano passado, né, essa rede que eu faço parte da franquia, são mais de 350 unidades, né, espalhadas em todo o Brasil. E a nossa unidade, uma unidade pequena, eu iniciando a minha trajetória como gestora, né, então a gente ganhou o prêmio de excelência. Dentre todas as unidades, a gente ganhou o 1º lugar de prêmio de excelência e o 2º lugar de melhor unidade
entre todas, né? Caramba. Então, eu falo... Começando. Em 2 meses, a gente já estava com a agenda lotada, já precisamos ampliar, porque não tínhamos mais capacidade, né? A gente brincava até que a gente tinha um problema bom, né? Sim. Que a gente não tinha mais capacidade para atender. Então, a gente precisou estar ampliando. E aí, tudo isso é o resultado, o reflexo, né, das pessoas, né, da confiança dos profissionais que trabalhavam com a gente confiar neles, eles confiarem em nós, e os resultados, né, a confiança dos pacientes, o resultado dos pacientes, né, tudo isso, eu falo com muito orgulho, nos trouxe esse prêmio de excelência, né, foi um time completo, assim. Que legal, que bacana, porque... Poxa, Taquara é perto e é longe, né? Sim. Demora o quê? Umas 2h30 de Bento para... Umas 2 horas. Umas 2 horas. Isso. E aí, como é que você faz? Desculpa, mas como é que faz essa gestão? Você é um Meet, você vai lá tantas vezes por mês, vai gerenciando? A gente tem o sistema, né? Tá, legal. E, como eu te falei, sempre são pessoas. Então, certo. A gente tem um time lá que a gente realmente pode confiar, né? Sim. E aí a gente vai delegando funções, né? Tudo gira. Isso. E aí a gente tem uma secretária, que foi nossa primeira secretária, e hoje em dia ela não atende mais, ela só gerencia todas as outras secretárias das unidades. Entendi. Então, a gente foi delegando e pedindo ajuda, né? Certo. E foi desenvolvendo também essas pessoas, né? E Legal. eu digo que eu também estou em desenvolvimento, porque eu sou fisioterapeuta de formação. Então, essa parte de gestão, de números, também eu estou aprendendo, né? Também é um desafio para mim. Sim. Que legal, que bacana, que bacana. Não, mas é um desafio que tu tá conseguindo superar, ou pelo menos ter um bom desempenho, e os números falam por si. Sim. Tu sabe que eu vi Aí eu não vou lembrar onde eu ouvi. Mas eu ouvi recentemente, não sei se foi num podcast, numa palestra, numa conversando com alguém, se eu falar, eu vou estar mentindo. O termo é os números conversam. Uhum. E ele normalmente te conta alguma coisa. Sim. Então, querendo ou não querendo, poxa vida, eu sei que pessoas são pessoas, e eu concordo, sou apaixonado por gente, mas quando você me fala que ganhou um prêmio e que num outro critério já ganhou um segundo lugar entre 350, isso mostra alguma coisa. Independente do que se diga, isso mostra alguma coisa. Sim. Pô, que legal. Uhum. Parabéns. E nessa de delegar, deixa eu contar para vocês que eu ganhei um presente. Jean, bota aqui na câmera. Olha o presente que eu ganhei aqui, ó. Uma garrafa. Poxa, isso aqui é show de bola. E uma meia de pilates. Aqui, ó. Jean, tá vendo legal? Sim. E uma meia de pilates. Sabe que temos uma amiga em comum, que toda vez que ela me enxerga, toda terça-feira, de um jeito ou de outro, ela acha um jeito de me chamar de feio. Porque ela disse que eu tenho que fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque ela trabalha com isso. Uhum. De certa forma, tu me deu uma meia de pilates. Isso também é uma mensagem, né? Fica a dica, né? Fica a dica. Tá bom, Leginara, tá bom? Eu acho que vamos encerrar. Não, tô brincando. Muito bem, muito bem. Ledi, olha só que legal. Você falou agora, então, falou há pouco da doutora Hérnia. Uhum. Só que estamos com um novo passo. Sim. Inclusive, deixa eu dizer, que você citou essa questão de confiar, né? Eu estive no seu espaço na segunda-feira, na inauguração, e tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, o logo lindíssimo. Você conseguiu ver, Jean, o logo direitinho? Focou? Vou aproximar um pouquinho mais. Aqui teria que mostrar a meia. Mas depois a gente vai fazer umas postagens depois, né? Mas aqui vê se consegue focar, Jean, não? Isso. Isso, muito bem. A nossa querida Bruna de Moura que desenvolveu, né? Isso. Né? E que legal. Tudo muito bonito. A gente sabe que muita gente trabalhou para possibilitar aquele movimento. A Ana Cláudia, né? Que
nos ajudou com toda a parte de deixar tudo muito bonito e organizado. O próprio amigo Renir, né, que também trabalhou duríssimo para tudo funcionasse direitinho. Enfim, a gente vai esquecer alguém se falar o nome de todo mundo, né? A nossa querida arquiteta Adri, que me prometeu que estará aqui falando do seu livro. Enfim, a turma toda ajudou. E a gente precisa confiar nessa gente. E isso tudo na hora em que você dá um passo. E falávamos em off algumas coisas. A questão é, o que te motivou, agora me conta um pouquinho do off, nessa decisão de abrir um espaço novo nesse momento da tua trajetória? Certo. Que você comentou alguma questão em off, mas eu quero que tu conte para nós o que no teu coração diz, não, vou começar um novo espaço. Conta para nós, por favor. Então, a Bendita Físio, né, ela foi criada para um espaço para acolher, para tratar, para olhar o paciente como um todo, né? Falar olhos nos olhos, eu digo, né? Que legal. E então ele foi criado para a pessoa vir se sentir em casa, se sentir acolhida, né? E com a ajuda de todos esses profissionais ali, eu acho que mais de 10 profissionais, colegas nossos do BNI, né? Mas, claro, ele é um projeto que não foi criado assim de forma impulsiva, já era um sonho antigo. E eu tenho projeção, né, de, como eu falei, eu tenho as franquias, né, o paciente, então, ele é atendido ali e nas franquias e tratado somente a coluna. E após o término do tratamento, ele é direcionado, então, para uma outra atividade, um pilates, uma academia. Então, a Bendita Físio, ela foi inaugurada, né, agora em Bento, mas depois a minha ideia, né, o meu sonho é franquear futuramente ela. Certo. Então, no próximo mês, a gente já vai estar colocando ela anexada nas cidades de Viamão e Pelotas e futuramente, né, estar nos planos de a gente colocar em todas as nossas unidades anexada também a Bendita Físio. Que legal. Só para eu entender, neste momento, a Bendita Físio em Pelotas e em Viamão, ela estará anexada, mas não ainda como franquia. Com você como sendo sócia. Isso. Ou já é tecnicamente uma franquia? Não, a Bendita Físio, ela já foi criada, né? Tá. Pensando em futuramente se tornar uma franquia. Tá. Né? E a Doutora Hérnia já é uma franquia. Sim. E eu sou franqueada. Sim. Isso. Mas digo, essas unidades que você vai ter em Pelotas e em, desculpa, Viamão? Viamão, isso. Elas são suas também, elas não minhas. São franqueado. São minhas. Ainda não. Ainda não. Mas no futuro... São minhas. Isso. Então era só esse o detalhe, porque assim, querendo ou não querendo... Cara, isso é muito legal, porque eu acho isso, pra mim, é ouro, porque antes de você... tá tudo pronto, mas você ainda vai testar. Sim. Todo o modelo para a pessoa que disse assim, não, eu escolho ser um franqueado da Bendita Físio, essa pessoa, quando chegar esse momento, ela vai poder ficar tranquila que vai estar fazendo um excelente negócio. Exato. Essa é a ideia. A ideia é essa. Essa segurança. Isso aí. É muito legal. Sabe que, vamos lá, por que eu ressalto isso? A gente, como é que eu vou colocar isso? Eu gosto de usar algumas metáforas, tá? Diz que em Madagascar tem muito aventureiro. Nas Filipinas também. Tem algum outro lugar que tem aventureiro, Jean, não? Não, que eu nem sei o que tu vai comentar ali. Tecnicamente falando, em alguns países, em alguns como Madagascar, Filipinas, tem pessoas que não são necessariamente sérias. Lançando projetos, lançando ideias, sem dar o devido suporte. E quando a gente vê um negócio sendo feito com esse carinho, com esse cuidado e com esse alicerce, tu compara com certas coisas que se vê. E tu pensa, meu Deus, como é que podem essas pessoas fazerem as coisas desse jeito? De qualquer jeito. Na área da saúde. Sim. E aí a gente vê
todo esse cuidado, todo esse capricho, todo esse zelo, toda essa estrutura para poder dar segurança para as pessoas. Com certeza. Veja, isso é incrível. Olha, Sim. parabéns mesmo, de verdade. A gente vê muita coisa, mas esse capricho para que tudo corra bem, lamentavelmente não se vê. É. A Bendita Físio, né, ela foi pensada já faz uns 6 meses que a gente está com esse projeto. Mas faz 11 anos que eu tenho experiência, né, com o trato das pessoas, dos pacientes, né? E eu sempre tive esse cuidado de ver ele como um todo, né? Entender a dor dele, qual que é a dificuldade, né? Ver ele como um todo e direcionar ele para o que realmente ele precisa. Né? Então, inclusive, a gente criou dentro da Bendita Físio um método onde a gente vai conseguir unir toda a parte da fisioterapia, pilates e ergonomia para estar direcionando essa pessoa para o melhor tratamento. Então, a Bendita ela não foi criada de forma impulsiva, ela foi pensada e foi estruturada através da experiência que eu tive ao longo desses 11 anos no trato dos pacientes, né? Entendi. Então tem a ver também com o método que vai ser empenhado. Isso, a gente tem um método que a gente criou, que ele não estava descrito, mas era o que eu estava utilizando com os meus pacientes e que eu via que dava resultado. Então, o paciente ele vai vir até nós, ele vai ser avaliado e a gente vai entender o que realmente ele precisa. Porque muitas vezes ele acha que, eu quero fazer pilates, né? Tu comentou comigo no início que tu nunca fez pilates. Não, eu até fiz Já fez? Pouquinho, mas eu corri logo. Fiz um pouquinho, Já mas fugiu, eu corri. mas, Já fugi, isso. Agora ficou o convite, né? Tá bom. Não precisa jogar na cara não, Letícia. Não precisa jogar na cara. Vai dar certo, vai dar certo. Acontece que muitas vezes por desorientação, ele... eu quero fazer pilates, mas... daqui a pouco ocorreu, até faz uns 15 dias atrás, uma paciente me procurar, que ela queria fazer pilates, né? Mas aí eu falei para ela, como é que tu tá? Não, é que eu caí, eu tô com dor. Pedi para ela me mandar o exame dela, ela tinha uma fratura na coluna. Então, tu já fez a aula que tu comentou. Você acha que alguém que tem uma fratura na coluna consegue fazer um pilates de imediato? Né? Então, esse método é o que a gente vai avaliar. E aí, por exemplo, essa paciente, claro, teria que olhar exames, entender melhor o caso dela, mas provavelmente ela precisa passar primeiro por uma fisioterapia, né? Cuidar algumas posturas dela do dia a dia, a questão do trabalho, né? Ter toda essa orientação para depois sim ela ir para o Pilates e aí conseguir evoluir, né? Fazer a técnica, enfim, do Pilates, o método da forma correta. Então, tem que ter essa preparação, esse cuidado. Então, a gente criou esse método para entender, avaliar e direcionar o paciente para o que ele realmente precisa. Caramba. E a gente tem uma equipe ali formada com 8, né, profissionais especializados, tem todas as áreas da fisioterapia. Então, a gente vai conseguir entender, né, o paciente, avaliar, fazer uma anamnese e se ele precisa de uma fisioterapia para DTM, articulação, ele vai ser direcionado. Se ele precisa para algo pélvico, ele vai ser direcionado para depois sim ele dar continuidade para o Pilates, né? Tá. Que é uma atividade física fenomenal, né? Que trabalha todo o corpo, né? Os benefícios são inúmeros, né? Você sabe que isso, talvez quem nos ouça não pode interpretar e dizer, não, mas isso, né, não fazem. Teve recentemente, há uns anos atrás eu fiz pilates, lá atrás, aí depois parei, que era uma vizinha minha lá no meu espaço que fazia, depois ela parou, eu também parei. Saiu da comodidade e o Evandro escapou. E recentemente, então, não, vamos voltar, preciso dar uma alongada, aquela coisa toda. Só que o detalhe é que alguns anos atrás eu machuquei o ombro e na minha adolescência eu quebrei o pé. E você sabe como é. E no machucar o ombro eu tive que fazer cirurgia, âncoras absorvíveis, aquela coisa toda.
E eu tenho alguns movimentos que eu tenho um pouco de receio, aí dói. E eu fiz a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula e a quarta aula e ninguém me perguntou nada. E eu não fui mais. Eu ia dizendo assim, não, esse movimento eu não posso fazer por causa do meu ombro. Aí, tá, então faz outra coisa. Não, Sim. peraí. Isso deveria ter... Então, tu começa a perceber que, especificamente, nesse movimento que eu passei, não teve planejamento, não teve essa anamnese, não teve esse cuidado e esse capricho. E aqui, olha que legal. Isso caberia um corte aqui e caberia uma dica importante, que normalmente os negócios das pessoas, elas têm características das pessoas. Então, percebo que na tua trajetória tu é uma pessoa cuidadosa, com os detalhes, com tudo, e o teu negócio da mesma forma. Exato. São características... Eu achei muito legal. E é isso aí. Então, na verdade, a Bendita Físio é uma marca lindíssima, um nome... Eu vou querer... Sabe que eu vou romper um pouquinho? Eu quero que tu... Porque tu chegou nesse nome. Sim. Me conta como foi a construção desse nome, porque eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Perfeito. Então, eu não queria um nome comum, né? Eu queria um nome que fosse diferente, mas que trouxesse sentido, né? E bendita é algo que é abençoado, é algo que faz bem. E nada melhor que essa palavra, né? Para descrever o que a gente quer fazer com as pessoas, né? A gente quer fazer o bem, ajudar, né? E é sobre isso, né? Então, bendita físio, né? Legal. Abençoada, cuidar, né? Então, é nesse sentido. Até o logo aqui, eu vou tomar a liberdade de abrir para a gente poder ver melhor o logo, né? Sim. Que nas meiazinhas de Pilates acho que vai dar para ver melhor. Mais uma vez agradecendo pelo presente. Merece. Muito, olha que legal, que legal. Consegui. Opa, quase fiz bagunça. Vamos lá, a garrafinha. Bendita Físio. Agora eu vou mostrar com mais clareza, ó, Jean, aqui. E aqui a gente vai ver o logo da Bendita Físio. Vamos esconder aqui a Cotton Sock, né? Que foi quem fez. Que elas não patrocinam nós. Ó, Jean, olha, consegue aproximar melhor agora? Não. Olha a Dinara mostra. Não, um pouquinho mais pra trás. Aí. Isso. Legal, bacana. E tem umas... qual é o conceito desse movimento do círculo, das bolinhas? Tem a ver com a marca da meia da Pilates? Conta pra nós, Lady. Porque eu achei tão bonito, Sim. tão... Então, foi desenvolvido, né, pela maravilhosa Bruna, né? A gente teve vários encontros, né, para ela entender o que era o nosso propósito, para ela nos conhecer. E depois ela nos apresentou essa identidade, essa marca que ficou linda, né? Então, essas bolinhas ali que você vê é a coluna, né? Que quer representar o corpo humano. A gente tem a bola, que é o movimento. Se observar, ela não está fechada, porque é para crescer, para ampliar. A bola da Pilates? É a bola do Pilates. Que legal! Que máximo! E embaixo o tapetinho, né? E o tapetinho, então completou Evandro, assim. Quer mostrar bem pra essa câmera enquanto ela fala? Que acho que fica legal pra mostrar. E as cores também, né, representam então a questão da saúde, né? A gente, dentro do espaço, a gente se preocupou muito com a questão do aconchego, que a pessoa chegue, ela se sinta acolhida, ela se sinta bem, desde a parte da recepção, né, com a secretária, depois o atendimento dos outros profissionais, né, se preocupando muito com a cultura da empresa, né? O que a gente quer transmitir e quais são os nossos princípios e, principalmente, qual é o nosso propósito, né, maior, que é cuidar e trazer o bem, né, para as pessoas, devolver a qualidade de vida, devolver ela para a vida dela, né, tanto do trabalho profissional, mas às vezes do esporte, do lazer, e com a família também, pegar um neto no colo, poder cozinhar, né, com tranquilidade. Então, esse é o nosso propósito. Nem que seja sentir menos dor. Exato. Né? Exato.
Muito bem. Aliás, eu já comentei, mas vou ressaltar. O ambiente está lindíssimo. Vai estar aqui né, Leide, no descritivo, até as redes sociais da Bendita Físio e as tuas, tá? Bem tranquilo. Mas para quem quer e está acompanhando e já quer conhecer, ficou com vontade, aonde que fica a Bendita Físio? Então, ela fica localizada em Bento Gonçalves, Tá. na Olavo Bilac 341. Fica próximo à Aurora e Tá. do lado da Padaria Brasil. Do lado da Padaria Brasil. Isso aí. A gente tem um acesso ali muito bom, né? Então, temos vagas de estacionamento, que é uma preocupação muito grande, assim, da maioria das pessoas. Então, a gente tem vagas com acesso na frente, temos vagas cobertas também. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar, né? Muito bem, isso é importante. Isso é muito importante. Eu digo que já é primordial, né? A questão do estacionamento, do acesso, né? Então, a gente se preocupou muito quando a gente escolheu o local, né? Muito bem. Sabe que nos Estados Unidos eles têm um ditado, né? No parking, no business. Isso. Então, e isso está cada vez mais se desenhando nas nossas regiões. No meu espaço, que até tem que conhecer, né, Lady? Tem que conhecer. Ele tem estacionamento. Tem vagas. Mas ainda assim é difícil. É difícil de conseguir. Enfim, é um problema que temos num todo. Sim. Enfim, faz parte. Vamos resolvê-los na medida... Você resolveu, né? Ou pelo menos atenuou. É isso sim, aí. Exato. Muito bem. Cara, que legal, que legal. Olha só. A gente sabe que na área da saúde existe uma relação que ela vai, primeiro, se constrói uma experiência partindo da confiança. E essa confiança, ela vai gerando mais experiência, só que tudo isso está atrelado ao resultado. E, querendo ou não querendo, a gente ressaltou várias vezes que você não faz nada sozinha. Então, tu tem pessoas que estão dando esse atendimento, que precisam dar esse resultado para gerar nova experiência e aumentar a confiança das pessoas. Como gerir essa equação? Então, E, claro, ressaltar isso para os futuros pacientes e garantir, claro, é um negócio. A gente precisa fidelizar os pacientes. com certeza. Então, como a gente faz esse malabarismo? Então, a gente escolhe pessoas, né, para trabalhar com a gente que compartilhem do mesmo propósito, né, que é cuidar, né, do paciente, acolher e que estejam alinhados com a nossa cultura, né, da empresa. Porque não é só... hoje em dia tem muito isso, é uma clínica de excelência e não é só uma frase bonita lá na parede, né? O paciente, né, a pessoa tem que se sentir acolhida, né? Tem que ter toda a questão desse olhar mesmo direcionado, entender o que ela está buscando e entender o que realmente ela precisa. Então, a gente tem uma equipe de profissionais especializados, alinhados, né, com a cultura da empresa e a gente confia neles. E a gente trabalha desenvolvendo eles para que eles entreguem o melhor deles para os pacientes, né? Que legal, que bacana. E isso faz toda a diferença, sabe? Que tem um ditado que diz assim, que a gente tem que ser rápido para contratar. Não, a gente tem que ser metódico para contratar, mas rápido para demitir. Sim. Porque eu imagino que você não tenha acertado 100%. A maioria das pessoas... claro, obviamente, você não vai falar aqui, né? A gente gosta de preservar as pessoas de um processo ou algo parecido, né, Lady? Mas o que eu me refiro é que é natural que algumas pessoas simplesmente não se encaixem em determinada filosofia. Vamos colocar dessa forma, tá? Isso. Não se encaixam em determinada filosofia. E aí a gente precisa entender que nem sempre aquele profissional que na execução ele até pode ser excelente, mas daqui a pouco ele não conversa com o nosso jeito de entender as coisas, que é o propósito. Sim. E isso, daqui a pouco, atravanca todo o nosso trabalho, né? Sim, isso é natural, né? Hoje a gente tem mais de 20 fisioterapeutas que trabalham com a gente, né? Dentro das nossas unidades, né? E tem
acho 8 secretárias. Então, Caramba! é complicado, assim, né? Todo mundo pensar da mesma forma. Sim. Mas eu falo, até eu brinco, que eu tenho muita sorte com as pessoas que eu tenho junto comigo. Porque eu confio nelas, né? E elas entregam o melhor delas. Então, já tive algumas pessoas que não se alinharam, mas logo saem, como tu falou, né? Elas não ficam muito tempo, porque elas entendem que o propósito delas não está ligado com o nosso. Não conversa. E não conversam e, né? Então, por exemplo, essa unidade ali que eu te falei, que foi a primeira, todos os colaboradores são os mesmos. Começou, acertou em cheio. E eu vejo, assim, eles conquistando as coisas deles, eu falo, nossa, é como se eu tivesse conquistando uma casa, um carro, né? Então... A gente torce por Nossa, a gente pessoas. torce muito, né? Então, é sobre isso, né? Sim, e te entendo. Assim, a gente ainda não está no final, mas já dá para saber que estamos chegando na última curva. E tem algo que eu quero te perguntar. Olha só, Lady, assim, vamos lá, quem te vê pelo vídeo, quem te conhece pessoalmente, quando você disse que você é fisioterapeuta há 11 anos, o que a gente pensa? Essa aí você formou com 15. Porque você plasma muito jovem, né? E ainda assim uma série de vivências que te trouxeram as experiências que te colocam aonde você está. Aqui eu quero te perguntar é o seguinte, quando você olha para profissional que começou há 11 anos atrás, os desafios, as dificuldades, os anseios, os sonhos, e tu olha para a empresária que nessa semana inaugurou um novo modelo de negócios, um novo espaço. Eu poderia usar o termo um sonho, talvez, ou um objetivo, porque eu, como palestrante, fiquei feliz da vida quando inaugurei meu auditório. Então, eu imagino que você, como físio, deve ter ficado feliz da vida com o teu espaço. O que mais mudou? O jeito de fazer negócios na tua área ou você? É uma bela pergunta, né? Uma bela pergunta. Com certeza eu tive que mudar primeiro, né? Porque aquela profissional lá de 11 anos atrás, né? Ela ainda existe, porque era alguém que cuidava, era alguém que se preocupava com o paciente, que atendia, que sonhava e que tinha coragem, né? Então, ela ainda está presente. Mas eu tive que mudar porque hoje, além de fisioterapeuta, eu sou empresária também. Então, hoje em dia, eu tenho que lidar com situações um pouco complicadas, né? Eu ainda continuo cuidando, né? Eu digo que eu continuo cuidando, só que agora, além de cuidar dos pacientes, eu cuido de números, eu cuido de empresas e eu tenho mais responsabilidades, né? Porque quando tu é empresário, né, tu tá crescendo, mas também estão crescendo todas as responsabilidades. Como eu falei antes. E as contas, né? E as contas também, principalmente. Barbaridade. Mas tu tem essa preocupação, né? Porque antes, como fisioterapeuta, minha preocupação, somente fisioterapeuta, né? Minha preocupação era com o cuidado do paciente. E hoje a minha preocupação, além do cuidado com o paciente, é o cuidado com a minha empresa, com os números e com os funcionários também, esse cuidado com eles, porque, como eu te falei, hoje a gente tem um quadro de 25 pessoas, quase 30 que trabalham com a gente, que a família deles depende, né, da nossa empresa. Então, além disso, eu tenho mais essas preocupações, né? Então, tudo isso mudou para mim. Cara, isso, sabe, eu gosto muito de contar. Eu já falei isso aqui no podcast, mas vou falar de novo porque todo mundo tem que ouvir. Porque, vamos lá, a gente tá num momento, num ano esquisito, aí existe uma polarização um pouco chata, e aí acaba afetando pessoas que se identificam mais com um olhar do que com outro olhar. E normalmente, algumas pessoas mais extremistas,
elas tendem a verbalizar algo mais ou menos assim. Que o empresário, ele é desumano. Leide, eu juro pela vida da minha filha que eu nunca ouvi um empresário assim preocupadíssimo com o boleto do fornecedor, que eles também têm que receber. Agora, quase todos que eu tive a oportunidade de falar, no momento da folha, pai, eu não posso atrasar a folha. Eu não posso atrasar a folha. A folha é prioridade. A folha, para aqueles que nos acompanham, é o salário das pessoas que trabalham conosco, a remuneração daqueles que confiaram na nossa ideia, no nosso propósito. Justamente por isso que você falou, não são quase 30 pessoas, são quase 30 famílias que dependem. A gente tem muito pouco direito de errar, né? Exato. Porque é muita gente que depende de nós. Sim. É uma preocupação, assim, diária, né? Porque, como tu disse, né? São mais de 30 pessoas ali, né? Que dependem do teu trabalho ali, né? Da tua empresa. Uma decisão errada Exato. pode botar muita coisa a perder, né? Com certeza. É uma responsabilidade. Assim como a gente fica feliz, né, quando eles conquistam, né, as coisas, eu digo que é como se fosse a gente conquistando, porque é através da oportunidade que tu deu, né, para essa pessoa, e claro, do trabalho dela, né, da forma que ela desempenhou, né, tu também fica preocupado, porque todo mês começa do zero, né, e aí tu tem essa responsabilidade, né, não só com impostos e tudo isso, mas principalmente com essas pessoas que dependem do teu trabalho ali, do teu negócio, né? Para se sustentar, enfim, né? É isso aí. Só sabe essa dor ou essa preocupação, vamos colocar dessa forma, que quando tá fluindo bem, Sim. né? Quem escuta aquele funcionário. Isso, vamos lá, nesse momento eu não emprego ninguém, mas como eu atuo muito próximo aos empresários, eu pego junto comigo esse movimento. E enquanto tu falava, a minha mente ela me levou por um instante para um funcionário que, certa feita, pediu ajuda porque precisava pagar o hospital de um ente querido. Isso arrebenta com nós. É sobre isso. Sim. É sobre isso. Muito bem, muito bem. Vamos dar uma levantada, né? Porque fomos por um caminho meio esquisito. Muito bem, Ledinara, olha só. Agora sim, estamos já nos encaminhando. Te falei que ia passar rápido, né? Foi voando. Olha só, muito, muito, muito legal. Porque a gente está num novo capítulo agora, né? Sim. Que é a Bendita Físio. Se você pudesse definir em uma frase, não em termos só de negócio, né, mas de uma maneira mais abrangente, qual o impacto que a Bendita Físio chegou para, quer dizer, para impactar, minha redundante, né? Qual o impacto que a Bendita Físio vai deixar? Eu quero que as pessoas, né, que entrem na Bendita Físio se sintam em casa, acolhidas e pertencentes àquele local. E que elas saiam de lá bem, melhor e se sentindo cuidadas e vistas, né? Se sentindo bem, com qualidade de vida para viver o presente. Legal. Muito legal. Só que agora, isso é muito legal que eu vou fazer agora, porque é importante. Mas antes de fazer isso, eu quero te dar um presente, que é uma lembrança. Deixa eu pegar aqui. Uma lembrança da Cuida Você, além do copinho, que é seu. Temos aqui a lembrança da Cuida Você, cosmética natural. Né? Espero que você aprecie. Você ia gostar de conhecer a Luciana, que é proprietária, porque ela é muito cuidadosa com as pessoas. Vocês têm bastante coisa em comum. Então, obrigada. Fica o presentinho, a lembrança. Obrigada. Então, primeiro a gente dá uma sopradinha e agora a gente vem com a mordida.
Leide, eu tenho um grande amigo Uhum. que também é meu colega do BNI e também é meu cliente, mas acima de tudo ele é meu amigo. O nome desse cara é Marco Antônio Fracalossi. Já ouviu falar, não? Já. Já ouviu falar? E aí depois a gente já conta quem que é essa figura para ti. E lá quando eu comecei o podcast, ele disse assim, Evandro, aperta teus convidados. Aperta que eles têm conteúdo. E claro, em algum momento ele estará aqui sentado conosco. Tá? E aí eu vou apertá-lo também. Isso. Mas hoje, então perguntando para a esposa desse meu grande amigo Marco Antônio Fracalossi, que mandou eu apertar os convidados, lhe peço, que mensagem você quer deixar agora para... Eu poderia dizer para as mulheres que querem empreender, mas eu não vou ir por esse viés. Para os empreendedores de uma maneira geral. Deixa uma mensagem para essas pessoas, uma dica, uma reclamação, se tu entender que deve, o que for. Então, empreender, né, realmente não é fácil, né? Precisa ter uma estruturação, ter um planejamento, estratégias, mas que acima de tudo, né, se tem esse desejo e se tem vontade e planejamento, tenha também coragem e dê o próximo passo, né? É isso. Coragem. Voltamos para coragem. Coragem, né? Que vá com coração e coragem que tem tudo para dar certo. Muito bem, muito bem. Leide, olha só. Em todos os meus treinamentos, eu gosto de conduzir uma pergunta. No treinamento é porque valeu a pena estar aqui hoje. Uhum. No podcast eu fiz um pequeno ajuste para fazer sentido. Uhum. E aqui a pergunta é a seguinte: o que mais pode ser dito para que esse nosso momento tenha valido a pena? Então, valeu muito a pena estar aqui, né? Porque, no final das contas, tudo são sobre pessoas, né? Então, se a Bendita Físio conseguir trazer, assim, qualidade de vida, ajudar os pacientes, que as pessoas venham e se sintam acolhidas, se sintam bem, que tenham um alívio nas dores, vai ter valido a pena. E se quem trabalhar comigo, né, se os colaboradores consigam entregar o melhor deles e conquistar também eles os seus sonhos e com certeza vai valer a pena, né? Porque tudo no fim, né, só faz sentido, né, com as pessoas. Verdade. Muito, muito, muito legal. Leide, então agora, tá, para que a gente possa encaminhar então o encerramento, eu te passo então para que você possa proceder com as tuas considerações finais. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, tá, Evandro? Eu que agradeço. Não sou muito boa em palavras, né, assim, mas muito obrigada, né? Eu acredito que eu ter aceitado o convite também foi um ato de coragem, porque não é fácil, né, falar, né, assim... Mais um desafio para o Mais um empresário. desafio, né? Mas agradeço o teu convite. Quero agradecer imensamente aquele rapaz ali que tu comentou antes, Marco. Aquele rapaz, isso. Meu esposo, porque ele é meu maior incentivador, né? Ele que me apoia e, enfim, faz com que tudo se torne possível, né? Todos esses sonhos, assim. Então, ele é meu parceiro e meu maior incentivador mesmo, como eu falei. Então, quero agradecer ele, agradecer a minha família, né? Porque a gente acaba ficando muito ausente, né? Se dedicando muito tempo para que o negócio realmente funcione, né? Mas a gente faz tudo, no final, por eles, né? Para que eles tenham o melhor e que tenham orgulho, né? Se sintam orgulhosos da gente. Você sabe que você tem uma filha. Uma filha, além dos enteados. Isso. Se tu me permite, me parece que o mais importante você já dá, que é um bom exemplo. Não por ser empresária, mas pela pessoa que você é. Tomara que nesses 50 minutos, 1 hora, a gente tenha conseguido mostrar,
né, um pouco mais sobre a Lady Nara. Porque, de fato, é muito bom ter você, então, como convidada. É muito bom ter você como colega de BNI, mas, acima de tudo, é muito bom ter você como amiga. Então, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Só que aqui, agora, eu quero mandar um abraço todo especial para toda a equipe da doutora Hérnia, que eles vão assistir. Sim. Aliás, a gente gosta de trabalhar com bastante verdade. Então, esse episódio hoje, ele é gravado, ele não é ao vivo, né? Então, um beijo no coração, um grande abraço para toda a equipe da doutora Hérnia, para toda a equipe da... A gente pode olhar para cá, né? Que daí a gente olha aqui. Para toda a equipe da Bendita Físio, certo? Isso. E eu acho que vale a pena, né? Porque a gente sabe que foi bastante trabalhoso para inaugurar, mandar um abraço para todo mundo que trabalhou intensamente para poder viabilizar esse projeto, né? Eu acho que vale a pena, né, Lady? Com certeza. Só agradecer, né? Todos os fornecedores, todas as pessoas, né, que passaram lá pela Bendita, todas foram essenciais, né, e indispensáveis, né, para que esse sonho, né, esse projeto tornasse forma, né, e só agradecer mesmo. Que legal. Lady, muito bom. E eu não tenho como não me sentir lisonjeado com a tua presença numa semana tão puxada, de tantas emoções, mais uma, né? E foi muito legal ter, então, agradeço imensamente a tua presença. Com certeza, esse episódio vai contribuir muito com aqueles que querem crescer. Que esse é o propósito desse trabalho, é a filosofia que a gente busca praticar. E nisso, com certeza, você contribuiu bastante. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Muito obrigado. E agora, claro, agradecer a todos que acompanharam esse episódio. E um pedido todo especial. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que a gente tem umas metas audaciosas. A gente quer fazer esse projeto impactar cada vez mais pessoas. Cortes no Instagram, o episódio completo no Spotify. E, se Deus quiser, não muito longe, teremos cortes no TikTok também. Dito isso, então, um beijão no coração de todos. Tchau!